O amor é forte, a conexão é inegável. Você sente, ele sente, mas as palavras não chegam. Por que é tão difícil dizer o que o coração grita em silêncio? Porque, mesmo sentindo tudo tão intensamente, vocês se afastam no exato momento em que mais precisavam se abrir. Porque, entre duas almas que se reconhecem, o diálogo vira um labirinto? Talvez porque o amor seja verdadeiro demais. Talvez porque, ao se olhar no espelho do outro, vocês enxergam o que passaram a vida inteira tentando esconder. Esse silêncio não é desamor, é medo. Não é frieza, é sobrecarga emocional. Você já sentiu que o amor entre vocês é profundo, mas o silêncio dói ainda mais? Comente aqui. Sua história pode ser a ponte que outra alma precisa atravessar hoje. Se o amor é verdadeiro, por que o silêncio? É um tipo de amor que não precisa de provas. Você sente no corpo, no campo, na vibração silenciosa que atravessa dias, distâncias, fases. Você sabe que é real, mesmo quando ele se cala, mesmo quando ele vai embora, mesmo quando parece não existir mais nada entre vocês. Algo em você ainda sente e sabe. Mas se é amor, por que dói tanto? Se a conexão é verdadeira, por que os dois não conseguem simplesmente conversar? É uma das perguntas mais difíceis de responder, porque ela nasce de um lugar onde o coração grita por lógica, mas a alma responde em silêncio. A verdade é que amar não garante prontidão. E sentir tudo não significa que estamos prontos para lidar com tudo o que isso desperta. E essa conexão, quando é de alma, não toca só o coração. Ela toca feridas, toca sombras, toca tudo aquilo que estava guardado, reprimido, esquecido. É por isso que, muitas vezes, o amor mais verdadeiro gera os silêncios mais profundos. Porque quando duas almas se encontram em seu reflexo mais puro, não dá mais para fingir, não dá para esconder as dores, não dá para colocar uma máscara e sorrir. Você vê o outro, e ele vê você, de um jeito que ninguém nunca viu. E ser visto assim assusta, principalmente quando você passou a vida inteira tentando manter o controle. Principalmente quando você aprendeu a sobreviver, escondendo as partes mais frágeis. A comunicação entre essas duas almas não falha por falta de sentimento. Ela falha por excesso de intensidade. Falar se torna arriscado. Dizer o que se sente parece abrir uma porta sem volta. O medo de ser rejeitada no momento mais vulnerável da alma paralisa. E ele sente isso também. Talvez ele não saiba explicar. Talvez ele fuja, desconverse, ironize, desapareça, mas no fundo, ele está sentindo tudo e não sabe o que fazer com isso. Porque esse amor não é comum. Ele não vem para completar o que está pronto. Ele vem para revelar o que ainda precisa ser curado. E ao fazer isso, ele cria um campo de desconforto espiritual. Um portal que diz: ou vocês enfrentam o que carregam, ou ficarão presos entre o amor e o medo. Você já viveu isso? Já sentiu que queria dizer tudo, mas algo te bloqueava? Já ensaiou palavras que nunca saíram? Já se calou por medo de estragar o pouco que ainda restava? E ele? Já te olhou como se te amasse com os olhos, mas dissesse o contrário com as atitudes? Essa é a dor das almas que se reconhecem. Elas não sabem como agir dentro de um amor que exige a verdade absoluta. Porque não se trata apenas de conversar. Se trata de se despir por dentro. Se trata de dizer: eu vejo você, e mesmo com tudo o que vejo, eu ainda fico. Mas esse nível de presença exige um tipo de coragem que nem todos acessam ao mesmo tempo. E por isso, o silêncio. O silêncio como proteção. O silêncio como fuga. O silêncio como forma de não destruir o que ainda não foi construído com maturidade. Mas o silêncio também é convite. Convite para olhar para dentro, para se escutar. Para parar de esperar que o outro fale primeiro e começar a viver a sua verdade, mesmo que seja no silêncio do outro. O amor é verdadeiro, sim, mas o silêncio também é real. E talvez ele esteja aí, não como ausência, mas como pausa. Uma pausa necessária para que a verdade não seja dita com dor, mas com consciência. Porque quando a verdade for finalmente vivida, as palavras virão. Você sente amor, você sabe que ele também sente. Está nos olhos, na vibração, na sincronicidade dos encontros e desencontros, no modo como ele tenta se afastar, mas nunca some de verdade.
Só que, por mais que tudo grite amor, as palavras travam. As conversas não fluem. O que deveria aproximar, muitas vezes cria abismos. E a pergunta ecoa: por quê? Porque essa conexão, ao contrário do que muitos pensam, não chega para trazer conforto imediato. Ela chega como um espelho, limpo, intenso, profundo, e olhar nesse espelho não é bonito, é transformador. Mas antes disso, é assustador. Porque esse amor não mostra só o que há de belo. Ele escancara o que ainda dói. Mostra as máscaras, mostra o medo de ser rejeitada, mostra as inseguranças que você esconde até de si mesma, e faz o mesmo com ele. Quando ele olha para você, ele vê tudo o que ainda não conseguiu ser. Vê a luz que ativa a parte dele, que ainda está adormecida. Vê uma mulher inteira demais para os pedaços que ele ainda carrega. E isso o assusta, porque esse espelho não perdoa. Ele mostra, revela, desconstrói. E para alguém que passou a vida sobrevivendo dentro de versões controladas de si, isso é perigoso, porque implica em se render. Render o ego, render a pose, render o roteiro que ele construiu para manter a própria segurança emocional. É por isso que ele se fecha, não porque não sente, mas porque sente demais. E sentir para ele é território desconhecido, é caos, é descontrole. Então ele se protege da única forma que aprendeu, silenciando. Talvez você já tenha tentado puxar conversa, criar abertura, oferecer espaço para ele se abrir. Mas quanto mais você se aproxima, mais ele recua. E isso dói, porque tudo em você sabe que o sentimento é real, mas a realidade da conexão entra em conflito com o medo que ainda governa a alma dele. O amor verdadeiro pede entrega, e entregar-se ao espelho do outro significa aceitar que tudo aquilo que foi escondido vai emergir. Por isso, o amor parece perigoso, porque ele ameaça o controle. Ele não permite distância emocional, ele pede presença, inteireza, transparência. E quando essa presença ainda não foi construída dentro dele, a única saída que ele encontra é o afastamento. Ele se cala porque falar exigiria um nível de sinceridade que ele ainda não tem com ele mesmo. Ele evita porque ficar perto de você o obriga a ver tudo aquilo que ele não sabe lidar. Ele até te ama, mas amar você exige que ele se ame também. E isso ainda está em construção. Você já sentiu esse espelho? Já olhou nos olhos dele e percebeu que o que te assustava era ser vista de verdade? Já percebeu que, no fundo, não era ele que te rejeitava? Era você mesma, projetando o medo que o espelho revelava? Esse é o paradoxo da conexão entre almas. Ela não dói porque falta amor. Ela dói porque o amor revela o que precisa ser curado. E, às vezes, o silêncio entre vocês não é recusa. É o tempo da alma processando tudo o que aquele reflexo ativou. Por isso, acolha o espelho. Olhe para ele. Veja o que ainda está sendo pedido em você. Porque quando você se cura diante do espelho, você muda a vibração da imagem que ele também vê. E talvez, nesse novo reflexo, ele finalmente encontre coragem para enxergar e falar. Existem amores que acolhem, outros que distraem, outros que preenchem o tempo. Mas o amor entre duas almas que se reconhecem desmonta, porque não é um amor confortável, é um amor que chega para transformar. E para transformar, ele precisa tocar o que está guardado. É por isso que, entre essas duas almas, o silêncio quase sempre fala mais alto do que as palavras, não por falta de vontade, mas por excesso de profundidade. A verdade é que vocês não têm dificuldade de conversar porque não existe sentimento. Pelo contrário, existe tanto sentimento que ele paralisa. Quando você ama alguém com essa intensidade, falar o que sente não é um simples ato de sinceridade. É um salto no escuro, é tirar as camadas mais íntimas da alma e dizer: é isso, aqui estou eu, sem defesas. Mas o medo aparece logo depois. E se ele não corresponder? E se ele não me entender? E se ele for embora depois de ver tudo o que sou? Esse é o medo de se expor. Um medo antigo, enraizado, construído através de rejeições do passado, traumas emocionais, abandonos não processados. Você não teme só ser julgada. Você teme ser vista de verdade.
e ainda assim, não ser escolhida. E ele sente o mesmo. O masculino carrega o peso de uma sociedade que ensinou a não sentir, a ser racional, a controlar, a não demonstrar fraquezas. E quando ele encontra alguém que o vê além da casca, alguém que percebe a dor por trás do silêncio, a ternura por trás da rigidez, a sensibilidade por trás da armadura, ele trava, porque ele sente que, se abrir, pode perder o controle que o mantém seguro. E mais do que isso, se ele se mostrar por inteiro e ainda assim não for suficiente, ele acredita que não suportará a dor. Então, o medo de perder o amor o faz esconder o que sente. E o medo de perder a si mesma faz você se calar também. Vocês se amam, mas amam com medo. E o medo, mesmo silencioso, bloqueia a ponte entre as almas. Você já sentiu isso? Aquela vontade imensa de dizer tudo, mas algo dentro paralisa? Aquele impulso de se abrir, mas o coração grita. E se for demais? E se ele não sentir o mesmo? E se tudo mudar depois disso? Esse campo de medo não é racional, é energético. É o ego tentando proteger a alma. É a mente tentando impedir que o coração se parta de novo. Mas esse tipo de proteção é uma prisão, porque o que protege da dor também impede a cura. Chega um momento em que o silêncio não é mais proteção, é sofrimento acumulado. E só existe uma saída: a coragem emocional. A coragem de, aos poucos, se permitir ser vista, não toda de uma vez, mas com leveza, com presença, com consciência. A coragem de falar, mesmo com a voz tremendo, de dizer o que sente, mesmo sem saber o que virá depois, de se abrir, não para garantir um retorno, mas para libertar sua verdade. Porque quando a alma se cala por muito tempo, ela adoece. E quando você começa a honrar o que sente, o campo ao redor muda. Às vezes ele não responde de imediato, às vezes ele ainda foge, mas algo dentro dele já recebeu a mensagem, porque a coragem vibra, e essa vibração alcança. Nem todo silêncio é vazio, nem toda ausência é abandono, e nem toda desconexão aparente significa fim. Quando duas almas se reconhecem, algo acontece além do que os olhos veem. Um pacto vibracional é feito. Um acordo sutil, silencioso, mas absolutamente real. Esse acordo não diz respeito a promessas românticas ou expectativas humanas. Ele acontece em outro plano, no plano da alma. É como se, inconscientemente, vocês dissessem um ao outro: eu vou respeitar o seu tempo. Eu não vou te forçar a despertar antes da hora. Eu vou me afastar, se isso for o que sua cura precisa agora. E esse acordo se manifesta de formas dolorosas no plano físico. Afastamento sem explicação, diálogos interrompidos, emoções reprimidas. E um silêncio que, à primeira vista, parece rejeição. Mas o que está acontecendo muitas vezes é apenas proteção energética. Você já sentiu isso? Já percebeu que, mesmo tentando se aproximar, algo no campo bloqueava a conversa? Já sentiu que, mesmo com amor, o diálogo simplesmente não fluía? Pode ser que, lá no fundo, sua alma estivesse dizendo: ainda não. Porque a verdade é que o amor também sabe esperar. E quando ele é puro, ele sabe que forçar uma conexão antes de ambos estarem prontos pode gerar mais dor do que cura. É por isso que muitas relações espirituais parecem andar em ciclos. Aproximação, intensidade, espelho, medo, silêncio, afastamento e depois um novo ciclo, porque cada encontro, cada pausa, cada silêncio faz parte do que foi acordado. Vocês se encontraram para ativar um processo interno, mas esse processo não acontece do lado de fora. Ele acontece quando a alma sente segurança para mergulhar em suas camadas mais profundas. E essa segurança, às vezes, só vem com o tempo, com o espaço, com o silêncio. Ele se afasta não porque não te ama, mas porque o campo entre vocês está dizendo: ele ainda não consegue sustentar a verdade que você vibra. Você se cala não porque não quer se abrir, mas porque algo em você sente: se eu disser tudo agora, posso destruir o que ainda está se formando. Esses são acordos silenciosos, e é importante compreendê-los, porque do contrário,
o coração começa a interpretar tudo como rejeição, e a mente cria histórias. Ele não liga. Eu me iludi. Não era real. Mas era, e é, só não está pronto para ser vivido no plano da palavra. Ainda está sendo curado no plano da vibração. E como sair desse ciclo? Não é forçando o outro a falar. Não é tentando quebrar o acordo antes do tempo. É honrando o que já foi construído dentro de você. Porque o acordo só se dissolve quando o campo entre vocês se torna seguro. E esse campo se purifica à medida que você se alinha com a sua própria verdade. Quando você se respeita, quando você se escuta, quando você para de se calar para manter a conexão e começa a se ouvir para manter a integridade, algo muda. A energia entre vocês se reposiciona. O contrato silencioso se transforma. E aos poucos, a comunicação deixa de ser um risco e se torna uma ponte. Porque agora, vocês não estão mais protegendo a dor. Estão abrindo espaço para a verdade. Há uma força silenciosa que cura. Ela não grita, ela não exige, ela não ameaça, ela simplesmente permanece. Na jornada entre duas almas que se amam profundamente, é comum cair na armadilha do preciso resolver isso agora. Preciso que ele me ouça. Preciso que ele diga alguma coisa. Preciso de uma resposta. Mas quanto mais se pressiona, mais o outro se retrai, mais o campo se fecha, mais a cura se afasta. Porque a alma não se abre com cobrança. Ela se abre com presença. A presença é um campo vibracional de segurança. É o espaço onde o outro sente que pode respirar, sem julgamento. É onde ele percebe que pode sentir, sem ser forçado a reagir. E isso é raro, porque vivemos em um mundo que nos ensinou a buscar respostas imediatas, resoluções rápidas, validações constantes. Mas o amor de alma não floresce no terreno da pressa. Ele floresce no tempo da alma, e a alma tem seu próprio ritmo. Por isso, quando o outro silencia, quando ele não responde, quando parece não saber o que dizer, a sua presença é o que segura o campo, não a sua insistência, não a sua dor exposta, não as perguntas sem fim, mas a sua vibração, a sua firmeza, o seu silêncio consciente. Porque estar em silêncio com raiva é muito diferente de estar em silêncio com amor. E é isso que ele sente. Ele percebe quando você está pressionando com palavras doces. E percebe quando você está presente, mesmo em silêncio. Você já viveu essa virada interna? Aquele momento em que percebe que não precisa mais correr atrás, que não precisa mais de uma resposta para validar o que já sente, que pode continuar amando, mas agora sem se perder. Essa é a cura através da presença. Porque quando você está presente consigo mesma, quando se ancora na sua verdade, quando não tenta mais manipular o tempo, você se torna espelho de segurança. E o masculino precisa disso. Precisa sentir que pode existir sem ter que corresponder a um ideal. Precisa sentir que pode respirar ao seu lado sem ser cobrado a todo momento. Precisa sentir que pode errar, voltar, recuar, sem que isso signifique que ele será expulso do seu campo vibracional. Mas atenção, isso não significa aceitar migalhas, não significa se anular, não significa esperar indefinidamente. Significa apenas que você está inteira em você, que você não está esperando ele voltar para se sentir completa, mas que se ele voltar, encontrará alguém que não está mais tentando curá-lo, porque já se curou de precisar salvá-lo. A presença é medicina, é um bálsamo invisível. É o antídoto contra os ciclos de dor que o ego cria na ausência de controle. E quando você oferece isso, primeiro a si mesma, depois ao outro, algo se abre, a alma sente, o campo vibra diferente. A comunicação começa a se reconstruir, sem palavras, e pouco a pouco, as palavras surgem. Não como exigência, mas como expressão natural de um campo que agora é seguro. Porque a verdade é essa. A alma só fala onde se sente livre. E a liberdade só nasce onde há presença, e não pressão. Você já deve ter se perguntado muitas vezes: por que ele não fala? Por que ele não diz o que sente? Como pode um amor tão forte não ser expresso com clareza? Você tenta entender, procura sinais, relembra conversas inacabadas, analisa silêncios, cria diálogos internos com todas as palavras que ele nunca disse. Mas talvez a resposta seja mais simples
e mais profunda do que parece. As palavras só chegam quando a verdade já estiver sendo vivida. Porque o verbo é sagrado, e o coração humano, quando ainda está dominado pelo medo, bloqueia a fala. Não por falta de emoção, mas por incapacidade de sustentar o peso do que seria dito. Falar nesse nível de conexão não é só dizer "eu te amo", é dizer "eu me vejo em você", "eu me reconheço", "eu me entrego". E isso exige presença. Exige cura. Exige que a verdade não esteja apenas nas palavras, mas já esteja encarnada no corpo, no campo, na alma. É por isso que muitos se calam, porque ainda não conseguem viver a verdade que sentem. E falar sem viver seria como tentar sustentar uma ponte sem estrutura. O que você precisa saber é que sua dor não é em vão. Seu silêncio tem propósito. Sua verdade, mesmo sem ser dita, está ecoando. Cada vez que você honra o que sente, cada vez que você não força o outro a falar, cada vez que você respira e permanece firme na sua vibração, você está curando o campo. E quando esse campo se tornar seguro o suficiente, as palavras virão. Talvez não da forma que você espera. Talvez não no tempo que você deseja, mas virão. Porque ninguém consegue silenciar uma verdade que já está sendo vivida com o corpo inteiro. Quando você se alinha à sua alma, quando você escolhe o amor próprio sem precisar virar as costas ao amor pelo outro, quando você se liberta da necessidade de resposta, você se torna a liberdade. E a alma dele vai sentir isso. Vai perceber que o campo mudou. Vai perceber que o espaço onde antes havia cobrança, agora há acolhimento consciente. E isso abre um portal. Um novo caminho de comunicação. Não mais pelo medo, mas pela verdade. Talvez ele diga: "Eu sempre senti, mas não sabia como dizer". Talvez ele confesse que fugiu, que se calou, que se confundiu. Talvez ele chore. Talvez ele apenas olhe, em silêncio, como quem finalmente vê. E talvez ele nunca diga. Mas se você viveu sua verdade, se você não se perdeu, tentando arrancar palavras que ainda não podiam ser ditas, se você foi presença onde antes havia ausência, então você já se comunicou, porque a alma fala, a energia fala, a vibração fala muito antes da boca. Então, se hoje o que você sente não está sendo dito, se o outro ainda não tem coragem de falar, se você ainda espera uma mensagem, uma resposta, uma confirmação, volte para si, volte para sua vibração, volte para a certeza de que a sua verdade, quando vivida, cria campo. E esse campo atrai aquilo que ressoa com ele. As palavras chegarão, mas não porque você exigiu. Elas chegarão porque a energia entre vocês finalmente poderá sustentá-las. E nesse dia, você não vai apenas ouvir, você vai reconhecer. Essa fala nasceu do silêncio que eu aprendi a honrar. E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo!